A presença feminina nas lutas sociais no Brasil é histórica e importante na conquista de direitos. E essas conquistas que hoje desfrutamos é consequência da inquietação das nossas antepassadas. Mas é preciso dizer que nenhum direito nos foi concedido facilmente. Sempre foi por meio de muita luta e manifestação. No programa de hoje vamos falar sobre a importância dos movimentos sociais e a luta das mulheres por igualdade, dignidade e liberdade. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roda de Mulheres está no ar. Estamos no mês de agosto, mês que reúne importantes marcos da luta das mulheres. No dia 12, a Marcha das Margaridas completou 24 anos de existência. A data rememora o assassinato da líder sindical Margarida Maria Alves, em 1983. E temos no dia 28 de agosto a comemoração dos 44 anos da Lei da Anistia. Para falar sobre esses dois movimentos e a importância da participação feminina, convidamos Maria Luísa Fontinelli, fundadora do Movimento Feminino pela Anistia, Nildes Alencar, presidente do Movimento Feminino pela Anistia, Lúcia Alencar, professora e membro da Coalizão Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, Marti Silva, secretária executiva da Igualdade Racial, e Cícera Vieira, secretária de Mulheres da FETRAES e coordenadora da Marcha das Margaridas no estado do Ceará. Sejam muito bem-vindas, é uma potência de mulheres que temos hoje aqui, né? Meninas, neste mesmo período, no ano passado, nós fizemos uma edição do programa Roda de Mulheres, falando exclusivamente sobre o movimento feminino pela anistia. E na ocasião, levantamos a questão sobre como se deu essa anistia. Por que não houve punição pelos atos abomináveis praticados na ditadura? E agora, recente, tivemos um movimento pela volta da ditadura militar e uma tentativa de golpe. Eu gostaria de perguntar aqui para a roda, como é que vocês enxergam esse momento, fazendo uma relação com aquele período da ditadura? Bom, aquele período, nós vivíamos o golpe militar, onde muitas pessoas foram presas, torturadas, e ainda hoje, muitas pessoas não foram, as mães e esposas, e, enfim, não tiveram os corpos dos seus filhos que foram mortos e esses corpos desapareceram. Então, hoje, nós temos o quê? Por que a anistia naquela época não foi como nós queríamos aqui no Ceará, uma anistia ampla, geral e restrita? Porque aqui do Ceará, por conta da figura do Frei Tito de Alencar, que foi torturado, o Dom Helder Câmara, quando foi à França, ele denunciou as torturas aqui no Brasil. Ele disse que não podia ir falar do país nosso no exterior sem denunciar essa tortura, inclusive o que aconteceu com o Frei Tito. Por que não foi ampla, geral e restrita? Porque nós tínhamos, à época, muitos dos nossos companheiros e companheiras que estavam na clandestinidade ou morando em outros países. Eu lembro que o argumento do pessoal do MDB e o Iranildo Pereira, que foi um baluarte na luta da anistia, ele defendia essa tese: nós temos que trazer o Miguel Arraes de volta. E para trazer o Miguel Arraes de volta, foi feita essa conciliação. Eu não estou dizendo que foi só o Miguel Arraes. Eu digo que o Miguel Arraes era um dos nossos cearenses de maior repercussão, com o nome de maior repercussão. Então, quando é agora, você tem uma situação no país em que, para ter eleição, foi todo um processo terrivelmente difícil, e depois da eleição, o que é que você enfrenta? Uma tentativa novamente de golpe.
O que é mais assim, interessante nisso tudo é que essa tentativa de golpe tinha um apoio popular expressivo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também questionar e analisar, avaliar um pouco isso. Por que esse grande número, essa grande parcela da sociedade apoiaria um evento desses? Né? Estaria subindo a rampa, na opinião de vocês, como é que vocês enxergam isso? É o seguinte, eu acho que a gente também não pode atribuir à presença maior ou menor de pessoas em determinadas bandeiras a legitimidade dessa bandeira. O pré-64 também teve apoio de pessoas da sociedade. Né? O movimento nazista na Alemanha teve apoio de pessoas da população, assim como na Itália, fascista também. O que acontece é que há uma disputa de opinião, uma disputa de leitura da realidade e de condução dos projetos políticos. Então, o que é que nós tivemos em 64? Uma manipulação da opinião pública, colocando as posições de projetos populares, mudancistas, progressistas, como negativos, uma manipulação também da religiosidade, e isso se repete em 2016. Então, quando a gente diz assim, por que tinha muita gente lá? Porque há uma disputa e muitas vezes quem está operando para essa disputa tem poder, tem dinheiro, tem força, tem armas, tem... assim, no caso, tem as Forças Armadas em 64 e agora também, mais uma vez, as Forças Armadas brasileiras se colocaram dentro de um projeto antidemocrático. Né? Então, é o seguinte, isso não quer dizer que nós da esquerda, ou nós do campo democrático, tenhamos menos cuidados com as nossas ações políticas e deixamos escapar as pessoas que vão para lá. Não é isso. Eu acho que há uma disputa política de projeto político. Então, do jeito que houve em 64, houve agora em 2016, agora em 8 de janeiro. Mas o que é que acontece? Qual é a diferença entre lá e cá? A diferença é que o golpe de 64, ele quebrou o país politicamente, ele durou mais de 20 anos. O golpe de 16, ele encontrou uma sociedade mais resistente. Ele encontrou as mulheres, as margaridas, por exemplo, ele encontrou o movimento de juventude, ele encontrou toda uma possibilidade de resistência e de denúncia, tanto é que o último governo, ele durou 4 anos, na medida dele fazer a destruição, inclusive de mudar a opinião pública de pessoas em relação a ele, né? Mas não quer dizer que estejamos isentos de que até no futuro, próximo ou distante, venham novamente essas tentativas. E lembrando que ele encontrou um terreno não favorável, não só aqui no Brasil, né? Internacional. Uma questão internacional, questão mundial. Porque em 64 tinha toda uma preparação para o golpe. Em 64 tinha todo um terreno na América Latina. Nós vamos ver que não houve só um golpe militar aqui. Foi na Argentina, foram em vários países, no Chile, né? Cada um com suas consequências diferenciadas, com suas soluções diferenciadas, como aqui no caso da anistia. Mas é um processo que ele é global, né? Ele é planetário. Essa disputa do capital com processos, com projetos que sejam mais avançados, que tenham uma característica mais humanista, que tenha hoje colocado na pauta uma compreensão mais importante da questão ambiental, por exemplo, das questões de gênero, das questões das liberdades individuais, da questão da orientação sexual. É uma coisa que não é só a política, não é só a economia, é um conjunto de coisas. Em 64 também a juventude e as mulheres estavam ensaiando processos, né, emancipatórios. Então, sempre, não estou dizendo que a história retorna, não é o retorno histórico. Eu queria mas até são pegar experiências humanas que são passíveis de serem né, retomadas. Eu queria pegar essa sua fala sobre que as mulheres elas estavam se emancipando nesse período, né? É importante, inclusive, Nildes, desmistificar um pouco essa questão de que as pessoas que participaram desse processo na época eram criminosos. Não, tinha muitos estudantes, tinha muito dono de casa. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem eram essas mulheres que estavam no movimento? Essas mulheres eram as donas de casas, irmãs dos que estavam presos,
esposas dos que estavam presos, que sofridamente viveram as torturas praticadas em todos eles, que ansiavam de ter seus filhos e trazer a sua presença, os cuidados que uma mãe, que uma irmã, que uma esposa, que uma amiga tem com as pessoas amadas. Então, esse sofrimento foi que levou à frente a busca, né, pela liberdade, pela anistia do povo brasileiro. Foi um processo de início, muito rápido, porque os núcleos foram se formando em todos os estados, porque todos nós tínhamos as pessoas envolvidas e sofridas e marcadas por isso. Mas veio a anistia, que não foi ampla, geral e restrita, como nós pretendíamos, mas que a gente tinha pressa de ver as portas das prisões abertas, medo de que acontecesse novamente as torturas que eram praticadas, porque elas continuavam escondidamente de cada um, e nós passamos a aceitar uma anistia incompleta e o processo da conscientização política do povo brasileiro deu continuidade com as eleições, com as lutas femininas, para não dizer feministas, com as lutas das mulheres. E nesse intervalo todo, os cuidados se fazendo em recompor a nação, em restituir a formação do povo brasileiro tão sacrificado o tempo todo. A história, ela se repete, e a gente, se não tiver cuidado, acontece novamente, que a gente sabe que estamos à beira de uma situação, né, que estamos enfrentando no momento, e que deu acesso e possibilidade a uma união rápida, que foi isso que impediu há pouco tempo. Agora nós estamos sob o efeito dessa unidade. Não é ainda uma unidade, mas esse cuidado que aconteceu. Que não tivemos lá em 64. Que não tivemos, né, anteriormente, porque achava que eram comunistas, que éramos isso. Quando a maioria era cristã, a maioria era católica, a maioria era estudantes em processo de integração à sociedade brasileira, lutando por um Brasil que sempre foi colônia, como toda a América Latina. Eu gostaria de fazer uma ressalva em relação a isso aí. Aquele período, o movimento estudantil era fortíssimo, porque nós tínhamos uma consciência do papel imperialista que os Estados Unidos exercia na América Latina, no pavor de que se repetisse mais outras Cubas na América Latina. Exatamente. Então, esse pavor do comunismo era uma coisa muito forte, mas você tinha um movimento internacional anti-imperialista que era muito forte, e eu passei um período fazendo pós-graduação nos Estados Unidos. O que é que a gente viu lá? A juventude, as mulheres, principalmente jovens mulheres nas universidades, contra o quê? Contra Hiroshima, contra o golpe do Chile, que foi depois do Brasil. E aqui, policiais disseram para a cunhada da Rosa Fonseca que se ela suportasse mais um tempinho, que ficasse calma, porque os torturadores não eram brasileiros. Eles tinham vindo enviados pelos Estados Unidos do Chile. Então, esse esquema internacional de como o capitalismo se divulgou no mundo todo foi um elemento muito forte para esse processo, que não está sendo diferente. A gente sempre percebe que eles transformam o comunismo como se fosse algo demoníaco. A que se deve, na opinião de vocês? Exatamente esse papel que o capital exerce de se apresentar como o ideal. Isso não é de hoje, você veja bem, porque aí a professora Nilza estava falando do aspecto da América Latina, a Maria falando do aspecto anti-imperialista.
Mas isso remota aos processos de colonização, às grandes navegações. Quem chegava como pessoas ideais, os homens ideais, eram os portugueses, os espanhóis, os que vinham para colonizar. Os que aqui estavam, os povos originários, eram os selvagens, era o anti-humano. Não vamos falar nem das pessoas africanas que não eram consideradas gente. Então, o capital ele sempre faz questão de operar com esse jogo imaginário, né? E ideológico, de negar tudo aquilo que não seja a seu favor. Então, quem há de dizer que o comunismo é satânico? Eu acho que a gente precisa começar a trazer esse debate. O que é que o comunismo faz de ruim para a humanidade, a não ser pregar a apropriação comum das riquezas coletivamente produzidas? Pode ser um processo complexo, difícil, utópico, distante do nosso momento histórico, mas eu não vejo satanismo nenhum nisso. Eu vejo satanismo no processo de destruição da natureza, de desvalorização da vida humana, de comprometimento da vida humana por preconceito, por invasão de territórios, por uma corrida nuclear armamentista. Eu acho isso mais satânico do que um bando de pessoas achar que podem viver compartilhando o território e a vida e as aspirações e a produção em comum. Os nossos né? jovens sendo submetidos a essa lógica aí do consumismo, do egocentrismo, né? E o processo de adoecimento da alma que a gente enfrenta hoje, sobretudo na juventude. Vai aumentando a diferença. A degradação do capital chegou a tal ponto que ele não pode... Nós estávamos falando aqui, um pouco antes de começar o nosso debate, ele não tem mais condições de sobreviver da forma como ele propõe a condução do mundo, da humanidade e do planeta. Então, é por isso que ele diz o seguinte: nós precisamos evitar que o Brasil se torne uma Cuba, porque Cuba tem uma proposta de distribuição dos bens, inclusive do conhecimento. Cuba, hoje, ele distribui a medicina para o mundo todo, né? Distribui saberes indispensáveis para a humanidade. O que é que Cuba tem de mal, simbolicamente, para a sociedade mundial? E o que é que os Estados Unidos fazem de bem com esse processo contínuo de invasão e de turbulências, de guerras em várias nações? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu não tenho medo de dizer, eu não tenho coragem de assumir que eu sou comunista, porque eu acho que me falta muita coisa, inclusive conhecimento e disciplina, certo? Mas a gente precisa começar a quebrar esse tabu. E lembrando que o comunismo, na verdade, como é para ser, não existiu nunca em nenhum local. Eu acho que o que é importante é identificar que, por exemplo, os países ditos socialistas, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, na verdade, o capitalismo se exercita lá com todo o vigor. Não é? Nós estivemos em 95 na China e nós vimos isso. Quer dizer, um processo em que o Estado define tudo. O processo de participação, que é uma coisa que está colocada para a gente hoje. Como é que nós, mulheres, que tem todo um processo que vem da questão com a natureza e que nos tiraram dessa relação com a natureza, até o problema da indústria do remédio, não é? Se serviu disso aí. A Rose Muraro veio aqui e lançou o livro O Martelo das Feiticeiras. O que fizeram com as mulheres no período da Inquisição, portanto, um aspecto religioso de nos comparar com o diabo, com coisa. Então, é toda uma visão... Mulheres que tinham conhecimento, né? É toda uma visão que foi rompida e que nós temos que construir algo novo. Senão, não há possibilidade da gente sobreviver. Todos nós, a humanidade toda. Então, Mariole, se construindo este país, nas épocas da anistia, pensava-se que, dizia-se assim, lembro que a dona Terezinha Zerbini dizia assim, vamos garantir a anistia a qualquer preço? Não, mas dentro das possibilidades que a gente tem para continuar a conquistar as outras questões que a ampla, geral e restrita queria. Então,
aceitamos e caminhamos e vivemos a anistia, como ela veio, na certeza absoluta que haveria a continuidade do processo de anistia, que era direitos humanos, que era humanizar de verdade. E isso aí foi aí exatamente... Que a Argentina chegou a fazer essa reparação, né? Houve exatamente. realmente o que não foi feito aqui no Brasil. Que não foi feito. A gente se baseava muito nas mães. Aí, a propósito, né, eu gostaria de fazer algumas colocações no sentido de que a luta das mulheres no Brasil, né, dentro desse movimento contra a ditadura, como em toda a América e com todo o mundo, ela sempre foi feita por mulheres, as mães, as irmãs, né? Então ela sempre teve essa característica, e que isso é muito importante, né, em toda a América. E agora, o outro grande problema que eu vejo na nossa anistia, né, nesse processo nosso de redemocratização do país, é porque sempre que a gente sai de uma ditadura, o Estado tem que tomar algumas providências que estão para além da anistia. Né? E esse nosso processo de transição, esse é o nosso grande problema, né, no Brasil, ele ficou muito restrito à questão da anistia. Eu vou para além. Quais foram as mudanças que aconteceram nos nossos conteúdos, nos nossos currículos, nas nossas universidades? Então, quer dizer, não houve uma justiça de transição, né? Todos os torturadores foram abrigados dentro do Estado. Eles continuaram trabalhando no Estado. Não houve... Então, para a sociedade, não houve o crime, não houve o dolo, diria assim? Exatamente. Não houve... eles foram, todos perdoados. Então, para quem não acompanhou isso de perto, lá adiante, não ia enxergar essas pessoas como criminosos, como se eles tivessem feito algo abominável, não é isso? É porque os militares foram terríveis, né, também nesse momento. Na verdade, essa anistia, é bom que se esclareça, ela não é uma anistia do povo brasileiro, né? Ela é uma anistia que foi compactuada, conciliada, especialmente pelos militares, né? E ela só saiu porque houve todo esse... Assim como também, para sair a Comissão Nacional da Verdade, pasmem, né? Para sair, foi toda uma conciliação que teve que ser feita com os militares. Então, o problema nosso é que nós não passamos por uma justiça de transição, né? Nada que veio depois. Você encontra com os torturadores na rua, né? Você passa por equipamentos, vamos mais longe, vamos falar de memórias, né? Você passa por equipamentos, não tem nenhuma alusão que naquele espaço aconteceram torturas, sequestros, estupros, né? Violências terríveis, né? Então, o Brasil não fez esse trabalho de memória, verdade e justiça. Dizem assim, não, mas foi igual para todos. Não foi igual para todos. Por quê? A esquerda, ela foi presa, ela foi barbaramente torturada, ela foi banida, ela foi exilada. E os militares, não aconteceu nada. Absolutamente nada. E a anistia também não foi para todos, não, porque a anistia se deu e muitos outros ficaram presos. A anistia não foi para todos, né? Lúcia, a gente vai continuar com essa conversa, mas no próximo bloco voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre a presença feminina nos movimentos sociais. E vamos ver agora imagens da manifestação da Marcha das Margaridas que aconteceu na semana passada em Brasília. O movimento, que surgiu no ano 2000, tem se realizado a cada 4 anos e reúne mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta, em busca de visibilidade, reconhecimento social, político e cidadania plena. Vamos ver? Mulheres que saíram de tantos cantos do Brasil e do mundo, que viajaram quilômetros e longas horas
para somar sua voz a esse grito de esperança. Mulheres de tantas lutas e histórias, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vocês são parte fundamental desse Brasil que volta à democracia, à justiça social e à busca do bem viver. Seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos, eu e você. O Ministério das Mulheres, hoje eu assino uma portaria instalando de volta o Fórum Nacional das Mulheres de Política para as Mulheres Agricultoras do campo, da floresta e das águas. Seguiremos em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Viva a Marcha das Margaridas! Gente, outro cenário, não é? Porque em 2019 vocês estavam reivindicando o que vocês tinham perdido, o desmonte, né, das conquistas sociais. E agora esse cenário aí, qual a expectativa de vocês? Bom, você traz algo interessante, né, que é o cenário de 2019. Felizmente, no cenário de 2019, nós não tivemos negociação. Infelizmente, o governo Bolsonaro não nos recebeu e nem quis negociar nenhum ponto de pauta. E as Margaridas, muito espertas, nós fizemos uma plataforma para a sociedade, do que nós pensamos e queríamos naquele momento para desenvolver o país, mas também dizendo não, né, ao machismo, ao patriarcado, à violência. E a forma como estava escancarado dentro do governo, como se apresentava a mulher brasileira, que muitas vezes diziam até a cor de roupa que nós deveríamos usar, né? Como fez a Damares, mulher usa rosa, homem usa azul. E naquele momento, a gente vendo a situação, a gente mirou para o Senado. E aí a gente conseguiu uma grande vitória, que foi na reforma da Previdência. A categoria que menos perdeu direito foi as trabalhadoras rurais. E agora a gente chega em um cenário diferente, né? Nós, desde 2000, a gente sempre lutou que sempre que a democracia estivesse ameaçada, as Margaridas iam à luta e nós não iríamos aceitar. Então, quando a gente elegeu o governo Lula nesse país, é porque nós tínhamos a esperança de que a gente pudesse retomar o que a gente tinha perdido. Porque nós conquistamos muito no governo Lula, no governo da Dilma. Inclusive, hoje foi entregue pelo governo do Estado e estava a ministra Cida presente, 3 casas da mulher brasileira. E eu, enquanto coordenadora de marcha, eu me orgulho muito, porque a Casa da Mulher Brasileira, que aqui no estado do Ceará é Casa da Mulher Cearense, foi uma conquista nossa no primeiro mandato da Dilma. Então, muitas mulheres, elas protagonizaram, elas abraçaram a marcha, tanto no processo formativo como no processo de organização, e passaram a acreditar que a partir da luta de classe, a luta da nossa categoria, a gente pode conseguir negociar, construir, propor políticas públicas. E assim, o cenário agora é totalmente diferente. Nós fomos recepcionadas pelo presidente Lula, apresentamos diversos pontos de pauta, não só relacionado à agricultura em si, mas a questão da saúde da população do campo, da floresta e das águas, a educação do e no campo, assistência técnica, o desenvolvimento sustentável, as questões da cultura, as relações de identidade de gênero, enfim, o acesso à terra, muito, e também a questão da produção agrícola. São muitas demandas, né, Cícera? Muitas demandas. E aí a gente foi atendido já nessa marcha, né, com o governo, a partir do governo Lula. Inclusive, a nossa pauta foi entregue muito antes da marcha e tinha mais de 13 ministros presentes. Isso demonstra a força, a garra, a coragem e a determinação que tem a mulher trabalhadora rural neste país e quando se junta com as mulheres urbanas, né? Inclusive, a Marcha das Margaridas, ela é a maior ação de mulheres trabalhadoras rurais, e eu não digo da América Latina, mas do mundo. Até hoje, nós não vimos nenhum país neste mundo colocar tantas mulheres trabalhadoras rurais nas ruas como é colocada a Marcha das Margaridas. Então, assim,
É preciso compreender que a Marcha das Margaridas, quando a gente vai às ruas, nós também não só reivindicamos políticas públicas, mas também a gente tem o intuito de mostrar para esse país que nós queremos reconhecimento, que nós queremos equidade, que nós queremos menos violência, que nós queremos ter o direito de ir e vir, de ser quem a gente quiser ser nesse país. Então, o empoderamento feminino já está nas veias das mulheres que vão para a Marcha das Margaridas, o feminismo, mas a gente também foi dar um recado nesse Brasil, né? Que aqueles que pensam em um mundo, um Brasil menos desigual, aqueles que pensam em estar perseguindo ainda as mulheres feministas, esses não passarão. Cícera, você fala, porque esse é um movimento rural, né? É um movimento também da floresta. E é um ambiente onde é muito machista, né? E a violência de gênero também se percebe bastante. Como é que vocês lidam com isso? E é importante você trazer isso porque a Marcha das Margaridas surgiu justamente por causa disso. Ela foi protagonizada por uma mulher daqui do estado do Ceará. Isso é um orgulho para a gente, que é a Raimundinha Celeste. A Raimundinha Celeste, lá em Independência, ela dizia assim para a gente: eu ficava procurando algo que pudesse as mulheres poder se firmar neste país. Em um movimento que a gente sabe, seja qual for rural, o machismo é grande e precisava eles nos verem como sujeitas que têm condições de desenvolver o país, mas que também precisa de reconhecimento, né, no movimento sindical. E realmente é. E isso é o que vem mudando a realidade, porque nós conseguimos, através da Marcha das Margaridas, com mas muitos desafios, aprovar que paridade é paridade. Depois nós viemos e aqui no estado do Ceará, já a federação, a gente aprovou que paridade é o mínimo, ou seja, isso vai abrindo as portas para a gente ter mais mulheres nos espaços, não só nos espaços do movimento sindical, mas para a gente também ser referência. Quando hoje a gente vê que o governo federal, ele coloca 50% de ministras, quando a gente vê que o governo do estado coloca 50% de secretárias, isso não é à toa, não nasceu do nada, isso houve uma luta, isso houve resistência, principalmente dos movimentos sociais. Porque os movimentos sociais eu considero que são indutores de proposição de políticas públicas, mas também de mostrar de uma sociedade mais diferente entre homens e mulheres. E a Marcha das Margaridas, ela também tem esse propósito, porque quando a gente não vai para Brasília de um dia para outro, se você pega aqui no estado do Ceará, foi um ano de construção de marcha. Nós estudamos 13 eixos para poder... São essas apostilhas. São essas apostilhas. As mulheres recebem. Elas recebem essas apostilhas. Você pode mostrar? Posso. Elas recebem as apostilhas que compõem os eixos e esses eixos, ele vem trazido justamente daquele sentimento do que nós queremos. Universalização do acesso à internet, inclusão digital, a questão da saúde, previdência e assistência social pública universal e solidária, são eixos que as mulheres discutem, né? A educação pública não sexista e antirracista e o direito à educação do e no campo, a democracia participativa e soberania popular, o poder participativo político das mulheres. Então, as mulheres do campo, através da Marcha das Margaridas, nós já estamos pensando nas eleições de 2024, porque nós precisamos de mais mulheres na política. A vida livre de todas as formas de violência, né, sem racismo, sem sexismo, autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e sua sexualidade, a proteção da natureza com justiça ambiental e climática, a autodeterminação dos povos e soberania alimentar, hídrica e energética, a democratização do acesso à terra, os direitos e uso da biodiversidade, vida livre, saúde, agroecologia, autonomia e inclusão. Isso aqui é importante porque, assim, é a partir desses cadernos de eixo que as mulheres, elas fazem as suas rodas de conversas,
conversa com o poder público e, a partir daí, ela apresenta uma pauta qualificada. E o que é importante para nós? Porque o lema da Marcha das Margaridas, esse ano, ele trouxe como Marcha das Margaridas pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E é assim que nós estamos dando a nossa contribuição neste país, na reconstrução desse Brasil. Porque quando a gente vai negociar, apresenta uma pauta qualificada, que essa pauta vai mudar a história de vida para melhor de muitas mulheres neste país, seja do campo, seja da cidade, eu acredito que nós, enquanto mulheres, estamos ajudando a retomar o desenvolvimento desse país, né? É um movimento que tem uma base. Que tem uma não base, não né? Surgiu simplesmente porque resolveram se reunir ali. Mas tem um estudo, tem uma base. Né? Tem um propósito. Tem um propósito. E, assim, algo que eu trago é que, assim, quando a gente vai falar da Marcha das Margaridas, as pessoas enchem de flores, né? Floresce todo o tema. E são as mulheres, são as florzinhas, como se a gente fosse algo, várias flores que estão se unindo. Algo delicado, delicado, né? Porque sempre relaciona a mulher como algo delicado. Como algo delicado. E a Marcha das Margaridas, ela é uma homenagem a uma mulher que foi brutalmente assassinada, Margarida Alves, que era do município de Lagoa Grande, na Paraíba. E em 1983, a mando do latifundiário, Margarida Alves nos deixou um legado, mas também nos deixou um recado. E a história dela, infelizmente, se repete, né, há pouco tempo agora, com o caso. Gostaria até que vocês comentassem um pouco esse assassinato brutal que tivemos agora. Na Bahia. Na Bahia, que foi, é similar. É similar, né? Então, se a gente vê o que a Margarida deixou pra gente, que é melhor morrer na luta do que morrer de fome, é os dias atuais em que nós estamos vivendo com o Brasil no mapa da fome. Isso aconteceu em 83, estamos em 2023 e não mudou muito, né? Não mudou muito, porque, mais uma vez, a gente vive dentro de um sistema de disputa de projetos políticos. Então, as mulheres que representam esses projetos emancipatórios, de reencontro com valores da natureza, com ancestralidades, como é o caso, eu estou falando diretamente de Bernadette Pacífico, uma liderança quilombola que tinha uma luta política para o acesso à terra do seu povo, que tinha uma luta política pelo reconhecimento e respeito à sua religião de matriz africana, teve que, durante toda a vida, enfrentar ameaças, violências, desdéns, desrespeito, e acabou sendo vitimada, né, com crime de homicídio. Não apenas ela já vinha na denúncia do assassinato do seu próprio filho, também em circunstâncias semelhantes. O que nós temos são os exemplos. Margarida Alves, que eu acho que a Cícera fez muito bem em desfazer essa metáfora de que as margaridas são florzinhas. As margaridas, e aí é o meu reconhecimento, são mulheres fortíssimas. E elas trazem um projeto de país. Elas estão lá no campo, na produção agrofamiliar, estão nas águas, nas florestas, na vida ribeirinha, e está falando para os grandes centros urbanos. Quais são os eixos que devem construir a nossa vida contemporânea. Então, isso merece todo o nosso respeito e reconhecimento, para a gente também não achar que o campo é um lugar menos importante. É um lugar onde as mulheres estão pensando, estão articuladas com o planeta, pensando o futuro. E, lamentavelmente, a gente vive ainda nessa situação de violência, né? Eu creio que todo mundo vibrou quando viu, eu não sei, você não disse quantas pessoas tinham lá? 100 mil mulheres. 6 mil? 100 mil. 100 mil mulheres. 100 mil mulheres, mas aquela multidão dá uma força para todo mundo. Sim. O que é o desafio que eu acho que está colocado para todas nós. E não só para todas nós, para todos nós. É como conseguir a articulação destes vários movimentos. Por exemplo, como conseguir a articulação das margaridas com o MST, com o pessoal indígena. Não é? Por exemplo, esse pessoal estava lá
na cúpula lá em Manaus e não foi recebido. Foi recebido pelo Lula, mas não pela cúpula. Então, o desafio para nós hoje está no sentido de como é, porque ela colocou aqui, ao passar essas várias cartilhas, né? Mostrou que é um amplo movimento no sentido de conquista que são fundamentais. Então, vai conseguir isso com o governo Lula? Vai conseguir isso mantendo essa lógica do sistema como ele está? Não vai conseguir. Vai fazer o quê? Nós pensarmos na construção de uma sociedade diferente. E não essa mantida pelo capital, sim, em que nós somos sujeitados à lógica da mercadoria. Minha gente, é uma coisa horrorosa. As crianças não se desligam do computador, não é? Então, como é que nós vamos fazer para que realmente questões que são fundamentais na vida, e a questão do meio ambiente é uma das, não tenha dúvida, como é que nós vamos nos articular? Não ter mulheres indígenas para um lado, mulheres LGBT para outra, mulheres negras para outra, mulheres margaridas. Como é que nós vamos fazer? Porque, por exemplo, na época, eu estava lembrando aqui, quem foi para a China em 95? Mulheres urbanas. E brancas. Hã? E brancas. Entendeu? Agora eu quero pegar essa pergunta da Maria Luísa e pedir só um instantinho, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta para responder essa pergunta. Sim. Voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres. No programa de hoje estamos falando sobre o ativismo das mulheres nos movimentos sociais. Vamos pegar como gancho a pergunta da Maria no bloco anterior, falando como é que esses movimentos, aí fica a pergunta para a Roda, como é que esses movimentos podem se organizar melhor? Olha, eu acho que há uma questão aí que é a junção. Nós, mulheres, com os nossos companheiros, numa relação afetiva, amorosa, capaz de levar essa luta conjunta. Outro aspecto é como nós, mulheres, resgatamos essa questão da natureza. Quer dizer, não é possível nós vivermos num mundo que não tem perspectiva de espaço para nós. É um hecatombe que nós estamos vendo aí e o próprio sistema do macho está em decomposição, em colapso. Então, nós temos que nos unir, todos os movimentos de mulheres, mais os movimentos ecológicos, com os companheiros para ter uma perspectiva de superação dessa civilização horrorosa que nós estamos. O homem é muito importante nesse processo, é bom que se saiba. Claro. Né? Na Marcha das Margaridas, aqui no estado do Ceará, nós levamos 2.000 mulheres a Brasília e a gente conseguiu reunir diversos movimentos. A gente teve o MST, os quilombolas, os indígenas, os pescadores artesanais, o MAB, que é o movimento de barragem, e diversas categorias urbanas, juntas construindo uma pauta. Então, eu penso que faz necessário a unidade dos movimentos sociais, porque se a gente tiver a unidade, nós poderemos até ter mais políticas públicas, poderemos até ter mais movimentos organizados, de enfrentamento aos desafios também que a gente tem nos dias atuais. Enfrentamentos esses que perpassam pela questão dos direitos trabalhistas, pelo reconhecimento das categorias nesse movimento, como a gente vem sofrendo, como está acontecendo com o pessoal do MST lá no Congresso. Então, faz necessário mais organização das categorias, dos movimentos sociais, em um objetivo comum, para que a gente possa fortalecer mais as nossas pautas e ser mais escutadas nesse Brasil, principalmente nós mulheres. Então, o movimento feminista, por mais que ele
congregue de mulheres, né, diversas categorias, de diversos setores, mas o nosso objetivo passa a ser comum, quando é os nossos, defesa dos nossos direitos, a gente poder ser reconhecida nesse país, ter mais equidade nesse país e, acima de tudo, a gente levantar as nossas bandeiras de luta. E né, para ter uma adesão da sociedade a esses movimentos, aí a memória é muito importante nesse processo, né, Lúcia? Naturalmente, porque o que nós vivemos hoje é uma repetição de passado, né? Exatamente isso que nós vivemos. E não só desse passado recente, de outros passados, né? Como estava conversando aqui, a questão indígena, a questão do negro. Inclusive, né? a presença dos militares no comando. Não é? Então, assim, essa memória é muito importante para que as pessoas tenham uma noção do que acontece, porque não se fala. Né? Então, era importante, e para além não só dessa memória, mas ela tem que se dar de uma forma concreta através de políticas públicas. Né? Isso é muito importante a gente passar a ter no Brasil políticas públicas de memória e verdade. Nós temos 3 comissões de Estado, muito importantes, aliás, 2, né? Que é a Comissão da Anistia, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Ela está simplesmente no papel, porque no apagar das luzes do governo anterior, eles acabaram com essa comissão e veio aqui para o governo Lula. Já foi feito todo um trabalho de readequação da lei, ou dos trabalhos, enfim, mas, pasmem, o governo ainda não encontrou um momento ideal para retomar a comissão especial de mortos e desaparecidos. Então, por aí você vê como esse tema, ainda hoje, é um tema que pega em todos os lugares, seja para falar dos estudantes, seja para falar da questão do negro, porque também durante a ditadura nós tivemos questões em relação de gênero, de cor, de tudo, de raça, de tudo que você possa imaginar. A gente conhece muito pouco. Aliás, tem aquela música, né? O Brasil não conhece o Brasil. Nós não conhecemos o Brasil. Então, é urgente a questão da política pública, e aproveitando esse meu pequeno momento, eu vou falar um pouco aqui do que existe no Ceará. Né? A partir de 2016, foi criado um decreto do governador Camilo Santana, onde foi criado um grupo de trabalho para começar a se pensar em políticas públicas para o estado de memória e verdade. Né? Isso é um processo lento, muito lento, mas nós estamos aí já com algumas questões avançadas, como, por exemplo, o compromisso da Secretaria de Educação do Estado de abordar essa temática, né, dentro das suas aulas de história de uma forma mais aprofundada, porque também normalmente ela está no final do ano e não dá tempo. E você tocou num ponto bem importante, muito rápido, que é a questão da educação. A educação, aí que eu estava exatamente. Então, a memória e a verdade, ela passa por isso, por um processo também de educação desse país. Então, é preciso conhecer essa memória, né, de tudo, para que você e o governo, nessa perspectiva, está pensando. Nós temos agora, para além desse decreto, nós temos também, agora no final desse mês, são dois protocolos muito importantes para o Estado, que um é sobre o acervo da Comissão Estadual de Anistia Rita Wanda Sidó, né? E também um trabalho junto da Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Educação, no sentido de apontar os nossos lugares de memória. Né? Porque é outra coisa, você passa em frente à 10ª Região Militar, em frente a centros de torturas, e você não tem nenhuma informação. Então, essa questão educativa é muito importante para esse processo de justiça de transição. Já que a Lucinha vem fazendo essa colocação, o jornal hoje vem trazendo uma notícia bastante satisfatória na questão conceitual de todas essas questões, que é o reitor, o atual reitor, se propondo a promoção e criação em toda a cidade, onde puder, a universidade, a extensão da universidade, nessa questão da educação
através de memórias, e dessas memórias as escolas naturalmente vão receber bastante influência. Quer dizer, é uma questão que nós pouco ainda acreditamos na importância que tem a educação na formação dos conceitos, de ajudar em criar os conceitos por todas as situações Mas só da lembrando sociedade. do Cláudio Pereira. O Cláudio Pereira, quando eu fui prefeita, ele instalou a Secretaria de Cultura num canto que tinha sido espaço de tortura. Exatamente. Para não só denunciar, mas divulgar uma nova perspectiva de cidade. É isso que a gente tem que acreditar, que esses são os instrumentos que nós temos, que é o nosso trabalho, o trabalho de todas as mulheres, sobretudo em educação, em que o mulherio prevalece muito, né? Porque a educação é uma profissão, né? Bastante com a presença das mulheres, sem discriminação alguma, mas isso nós temos que dar condições de conhecimento da sociedade como um todo e lutarmos para que as nossas escolas realmente produzam nos seus trabalhos, nas suas reflexões, homens e mulheres conscientes, conscientes da realidade que nós vivemos, que é necessário que haja valorização disso tudo. E só a educação faz isso bem feito. E as políticas públicas, né? Porque tudo tem que ter... o papel do Estado ele tem que ser sensível e responsável para essas grandes questões nacionais. Nós falamos de memória e verdade com uma grandeza que merece ter vinculada aos períodos ditatoriais. Mas nós precisamos estender a memória e verdade para a construção da história nacional. Por exemplo, hoje nós temos pouquíssima informação do significado e da dimensão das violações de direitos humanos, que foi o tráfico de pessoas durante 4 séculos para a exploração do trabalho escravo, do que foi a relação de extermínio para os povos originários. Então, nós precisamos construir essa memória e verdade na perspectiva da construção histórica nacional. E esse desvendar dessa construção histórica passa também, é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da sociedade, dos movimentos sociais organizados, e aí a Marcha da Margarida traz esse exemplo de unidade, de diversidade dos movimentos, e uma diversidade que é para além das articulações das organizações, mas a diversidade de reconhecer que existe a presença forte das mulheres negras, das mulheres indígenas, que as pessoas quilombolas hoje se organizam e buscam esse autorreconhecimento, que as populações, né, dos diversos territórios nacionais. Então, nós temos uma diferença que eu considero muito avançada em relação a anos passados. É o surgimento dessas sujeitas e desses sujeitos políticos que hoje se colocam na agenda política. É saúde, é educação pública, é democracia, mas é o reconhecimento dessa diversidade, né? E desse protagonismo das mulheres e das mulheres diversas como nós somos. Então, agora, é claro que nós não podemos disseminar a ideia de memória e verdade de uma forma que ela fique desfocada. Realmente precisamos botar os olhares para aquele momento em que o Estado brasileiro foi responsável pelo desaparecimento, pela morte, tortura de pessoas. É isso. Meninas, a conversa está muito... Essa conversa é muito importante, rende um outro programa. Mas que maravilha estar no meio de mulheres tão potentes e tão assim, que eu tenho muito... que inspiram demais. Eu já acho que já falei muito para vocês, mas vocês realmente são mulheres inspiradoras. O nosso programa, lamentavelmente, terminou. Agradecendo mais uma vez a participação e a presença de vocês. Tenho certeza que enriqueceu demais a quem está nos assistindo, né? E eu gostaria de encerrar o programa com uma alerta de Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Estamos vigilantes. Obrigada por sua audiência. Vejo você na próxima semana. Até lá.